Olá, amados irmãos, amigos internautas. Mais uma vez estamos juntos através do culto online da Igreja Batista Memorial em Rondonópolis. Agradecendo aos amados irmãos e amigos que se unem a nós por meio da oração, cultivando a fé, o amor e a esperança em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nesta ocasião, domingo de Páscoa, lembrando a maior aliança que Deus fez conosco. Foi a aliança em Cristo Jesus. O Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, versículo 23, 24 e 25, Lucas, Mateus, outros evangelhos relatam o mesmo acontecimento. Lendo aqui em Marcos 14, em seguida tomou Jesus um cálice, deu graças e o entregou aos discípulos e todos beberam dele. Então lhes revelou: isto é o meu sangue da aliança, o qual é derramado para o bem de muitos. Com toda certeza vos afirmo que não voltarei a beber do fruto da videira, até aquele dia em que o beberei, o vinho novo no reino de Deus. O concerto não, é um concerto com C. Esta semana eu fiz, esses dias de quarentena, eu fiz alguns concertos aqui em casa, concertos com S. Um estabilizador que tinha um fio solto, um estabilizador que eu tenho ele muitos anos, muito bom. Aconteceu que um fio soltou, a solda soltou. Eu abri ele, soldei o fio, ele voltou a funcionar. A balança digital quase joguei fora, que minha filha usa para fazer as suas receitas. Também era a questão de um fio solto entre a bateria e o funcionamento do equipamento. Eu soldei o fio, a balança voltou a funcionar. Que bom que eu não joguei fora. Ela foi recuperada, foi restaurada. E a máquina de lavar essa semana. Havia uma oxidação nos fios. Eliminei a oxidação, ela voltou a funcionar normalmente. Então, esses são concertos com S. Eu quero falar sobre concertos com C. Eu fiz alguns concertos na minha vida. Quando criança eu confessei Jesus, eu aceitei, eu pedi perdão dos meus pecados. Quando adolescente eu fui batizado, isso foi um concerto com Deus. Quando eu tinha 22 anos, eu entrei num novo concerto, o concerto do casamento, em 1981. Fui fiel a esse concerto durante 37 anos, até quando Deus chamou a minha esposa. Quando eu tinha 26 anos, em 1985, eu entrei num outro concerto, o ministério pastoral. Eu assumi um concerto com Deus de ser um pastor, de assumir o dom e a vocação que Ele havia me designado. Nesta Páscoa, eu quero trazer à memória o concerto com o Senhor. Quero lembrar o poder do concerto com o Senhor. A Páscoa é a expressão do maior concerto que Deus já fez com os homens. E esse poder é tremendo. Você já se encontra num concerto com o Senhor? Hoje pela manhã na escola bíblica dominical, a tia Fran, a professora Fran, contou a história às crianças e ela falou sobre o concerto do papai e a mamãe quando se casaram. E ela lembrou o concerto que Deus fez com Adão e Eva, está registrado lá no capítulo 2 de Gênesis, não é? E isso é muito importante. Nós temos que ter cuidado com os concertos que fazemos, seja o casamento, outro concerto, o concerto que temos que ter com a nossa saúde, cuidar da nossa saúde, a nossa saúde mental, mas sobretudo o concerto espiritual. A saúde espiritual importa mais do que as outras formas, do que todas as outras formas juntas. Porque o físico, o mental é temporal, mas o espiritual é para sempre. Nesta Páscoa eu quero trazer à memória, quero lembrar o poder do concerto com o Senhor. Nós temos a lembrança da aliança que Deus fez com Noé, Gênesis capítulo 9. Deus estabeleceu com Noé que nunca mais haveria dilúvio. E ele colocou um sinal. O sinal que ele colocou foi, diz o verso 13, o arco dele nas nuvens. Nós costumamos ouvir falar arco-íris, não é esse o nome. O nome certo é arco de Deus. É assim que Deus falou, este é o sinal da aliança. Colocarei o meu arco nas nuvens. É o arco de Deus, quando nós vimos após a chuva, ou quando as nuvens vão
diminuindo e o sol atravessa as nuvens e as gotículas de água, nós vemos aquele lindo arco, é o arco de Deus, é a aliança que Deus fez com Noé, que nunca mais o mundo passaria por um dilúvio. Nós temos uma outra aliança na Bíblia, em capítulo 12 de Gênesis, a aliança com Abraão. Deus chamou Abraão para sair da sua terra e disse que faria dele uma grande nação. E Abraão obedeceu. E ele disse: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Até hoje essa aliança está valendo. O povo judeu é um povo abençoado por Deus, porque ele fez uma aliança com Abraão, com toda a sua descendência. Nós temos aliança também no capítulo 20 de Êxodo, aliança com Israel, lá no Monte Horebe, quando Deus falou com o povo, e diz o verso 18 que eles viram os trovões, os relâmpagos, o som de chofar, uma trombeta, e Deus falou, e eles ouviram Deus falando, e ele falou várias coisas, e disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não terás outros deuses diante de mim, não farás ídolos, não se prostrarás diante de deuses, são os deuses falsos, os deuses das nações, não pronunciarás o meu nome em vão. Então Deus falou várias coisas ali, sobre honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho, não cobiçar. Esse foi uma aliança que Deus fez com o povo de Israel após sair do Egito. Mas a maior de todas as alianças, Jesus fez conosco. Ela é chamada a nova aliança. Jesus fez uma nova aliança, uma aliança no Calvário, quando Jesus morreu por nossos pecados. É isso que Jesus está dizendo aqui em Marcos 14. Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, o qual é derramado para o bem de muitos. Por que não de todos? Porque não são todos que confessam ser pecadores, não são todos que se arrependem dos seus pecados, não são todos que creem em Jesus como Salvador vindo de Deus, como o Pai enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas os que creem recebem o perdão, entram nessa aliança de sangue, do sangue de Jesus lá no Calvário. Por isso Hebreus 8 diz que esta nova aliança transformou a velha, antiquada. Ela não vale mais o sangue dos animais no Velho Testamento, o que vale agora é o sangue de Jesus. Sangue inocente, sangue puro, sangue sem pecado. Hebreus também fala no capítulo 9 que Cristo, por isso, é um mediador de uma nova aliança. E então Paulo escreve em 2 Coríntios: por isso quem está em Cristo é uma nova criação. Tudo se passou, agora tudo se fez novo. E então, quando Paulo escreveu também em 1 Coríntios 5, falando da Páscoa, ele disse: livrai-vos do fermento velho, a fim de que sejais massa nova, sem fermento, assim como certamente sois, porquanto Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Olha, Jesus foi sacrificado por mim e por você. E não devemos ter mais o fermento velho. O fermento velho é o pecado em nossa vida. A aliança com Jesus no Calvário é tão poderosa, que até um daqueles ladrões crucificados ao lado de Jesus, diz a tradição, a história, o nome dele, Dimas, que em dado momento, quando o seu companheiro de crime estava esbravejando contra Jesus, insultos a Jesus, ele disse: mas você não temes a Deus estando sobre a mesma sentença? Então ele, em dado momento, olhou para Jesus, dirigiu-se a Jesus e disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu: com toda certeza te garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Oh, que aliança bendita, que poder glorioso, salvou aquele moribundo pecador nos últimos momentos da sua expectativa de vida. Precisamos responder à revelação desta aliança. Precisamos contar aos nossos filhos e netos a revelação desta aliança. Eu creio que Deus parou o mundo com a Covid-19, com esse coronavírus. E o mundo parou, e de fato parou. E Deus está chamando, Deus está falando com todos. Precisamos responder à revelação desta aliança. Hoje, domingo de Páscoa, estamos todos parados. Estamos em nossas casas, em nossos lares.
É momento de refletir a essa revelação da aliança. Em primeiro lugar, em tudo, é o amor. O amor total, o amor a Deus, o amor de Deus. Deuteronômio capítulo 6, Moisés falou que o povo deveria seguir esses mandamentos, esses preceitos de Deus. Deveria ensinar aos seus filhos, deveria ensinar aos seus netos. Nós precisamos contar aos nossos filhos, contar aos nossos netos a revelação desta aliança. No versículo 5 de Deuteronômio 6, ele fala: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Diz o 7, ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos. Eu creio que uma das coisas boas que essa doença está fazendo em nossos dias é parar com os nossos filhos, parar com os nossos netos, sentar ao redor de uma mesa e falar do grande amor de Deus. Falar dessa aliança tão poderosa, desse concerto tão poderoso que Deus fez conosco lá na cruz, através de Jesus. O Senhor ordenou aos pais, nos dias de Moisés, lá no Horebe, que essa aliança deveria ser ensinada aos filhos e aos netos. Deveria ser levada até a próxima geração. A tocha da fé deveria ser mantida acesa, como disse John Drescher, no livro Passando aos Filhos a Tocha da Fé, um livro muito bom. Como transmitir a eles a herança dos princípios cristãos. O livro foi escrito para encorajar os pais. Recomendo você ler esse livro se não leu ainda. Passando aos Filhos a Tocha da Fé. Nesse livro ele fala, basta uma geração sem Deus para chegarmos ao paganismo. Sabe, olho para o Brasil, tanta gente diz que é crente, tanta gente diz que é cristã, mas parece que está vivendo sem Deus. Parece que uma geração que permite o pecado, o mundanismo entrar nos seus lares. Parece Juízes 2, quando aquela geração de crentes morreu, e diz o texto, outra geração após ele se levantou que não conhecia o Senhor. O Senhor havia ordenado a ensinar os filhos o amor a Deus. O que aconteceu com aquela geração? O que aconteceu com a nossa geração? Eles não deixaram de ser religiosos. Eles continuaram as suas práticas religiosas. Mas eles deixaram de ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Sem orientação espiritual. Eles mergulharam na falsa espiritualidade, desconhecendo o Senhor. Quando as pessoas vivem uma falsa espiritualidade, elas começam a fazer coisas para compensar a ausência de vida espiritual. Elas deixam de seguir os padrões do lar, da igreja, dos líderes espirituais. Então muitos começam a adotar a moral, o tipo de vida apresentado pelo ator de TV, pela atriz de TV, do cinema, os heróis esportivos e da sociedade de modo geral. A Páscoa era uma celebração doméstica, no lar. Como agora estamos vivendo nessa data, neste ano, neste tempo. Não celebramos a Páscoa no templo. Deus nos deixou em nossos lares. Estamos em nossas casas sem poder nos reunir nos templos. Isso lembra a Páscoa judaica. Ali no lar, eles deveriam sacrificar o cordeiro, aquele filhotinho lindo, inocente da ovelha, e assá-lo e comê-lo com ervas amargas, para lembrar que eles haviam sido escravos do Egito. O Egito é o mundo. A escravidão é a nossa escravidão ao pecado. E eles deveriam fazer isso anualmente. Eles faziam isso no lar, com a família reunida, a família congregada. E isso deve nos chamar a atenção hoje. Eu creio que Deus está falando conosco o que nós devemos fazer como pais cristãos. O que é mais importante, o que mais deveria nos preocupar como pais cristãos nesse tempo? Ora, transmitir a fé aos nossos filhos, transmitir a fé às gerações futuras. Eis a grande prioridade. Mas como estávamos vivendo? Correndo atrás do dinheiro, correndo atrás da fortuna, correndo atrás de um negócio, da aquisição de um objeto e deixando a prioridade de lado. Qual é a prioridade? A grande prioridade é preparar os filhos para as batalhas espirituais.
Vemos uma geração de filhos que não está preparada para enfrentar batalhas espirituais. Precisamos equipar os filhos a se defenderem nas batalhas que virão. Muitos filhos são presas fáceis de cultos estranhos e de líderes estranhos que surgirão e enganarão e levarão à perdição. É prioridade orientar os filhos a encontrar o verdadeiro significado da vida. Os pais devem viver o compromisso da fé. A tocha da fé acesa. É primordial que sua fé seja cuidada com entusiasmo. O problema de muitos pais é que vivem a fé displicentemente, diz Drescher, sem entusiasmo, sem cuidado, num descaso notável. O compromisso da fé se estabelece com prioridades. Prioridade de tempo, de energia, de esforços para buscar em primeiro lugar as coisas espirituais. Pais que buscam o reino de Deus em primeiro lugar estabelecem o acontecimento mais gratificante e estimulador que existe na família, que é experimentar a promessa de Jesus. Ele diz: eu estou convosco todos os dias. E então ele orienta e ele ajuda nesse compromisso, nessa responsabilidade em buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E ele nos ajuda a aliviar as preocupações e a seguir em frente de uma forma corajosa. Chama atenção, meu amado ouvinte, meu amado irmão, amigo internauta, nunca permita que a tocha da fé se apague. Se por alguma razão ela se apagou, é hora de reacender a fé. É hora de renovar o pacto com Deus. Reconstruir o altar quebrado, rachado, arruinado pelo pecado. Evite acontecer o que aconteceu com Israel em Juízes capítulo 2. Você tem um relacionamento íntimo com o Senhor? Tenha um relacionamento íntimo com o Senhor, para transmitir a fé aos seus filhos, às futuras gerações. A prioridade é essa. Se você tem filhos, Deus está dizendo: toma essa criança, traze para mim, ensine-a, oriente-a, guie ela para que ela venha a mim. E as palavras que eu lhe falo na minha palavra, nas escrituras, tem essas palavras no seu coração. E ensine essas palavras cuidadosamente aos seus filhos, equipando os seus filhos, defendendo os seus filhos, ensinando a se defenderem de um mundo tão tenebroso e perverso, preparando para as batalhas da vida, orientando, ajudando seus filhos a encontrar o verdadeiro significado da vida, para que busquem o reino de Deus em primeiro lugar, para que estabeleçam o acontecimento mais gratificante na vida, ter uma vida de um relacionamento com Deus, através do concerto com Deus, feito por Jesus lá no Calvário. Tito capítulo 2 fala que Deus se manifestou a nós, que a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. Isso inclui você e eu. Deus manifestou a graça da aliança pelo sangue de Jesus lá no Calvário para você e para mim. É como Isaías dizia profeticamente, capítulo 65, eu consenti ser buscado por aqueles que nem sequer perguntavam pela minha pessoa. Nós estamos aqui no Brasil, tão longe de Jerusalém. Nós não sabíamos, nós não conhecíamos a Deus, mas Ele se deixou achar. E como diz Isaías, há um povo que não sabia orar a mim, nem clamava pelo meu nome, declarei: eis-me aqui, Deus nos achou. Deus veio ao nosso encontro. Esse é o poder do concerto do Senhor. Não um concerto com S, um concerto com C, um concerto de aliança, de um encontro com Deus. Deus está dizendo: eis-me aqui, eis-me aqui. É isso que nós precisamos. Além de cuidar da saúde física, cuidar da saúde mental, muitos preocupados com a saúde mental, por causa também das consequências do isolamento. Muito mais importante, muito mais importa cuidar da saúde espiritual. Nesta Páscoa,
Vamos trazer a memória. Vamos lembrar o poder do concerto com o Senhor. O concerto da vida. O maior e mais precioso concerto já feito por Deus. Se você ainda não fez esse concerto com o Senhor, esse é o momento de fazê-lo. Adão e Eva fizeram um concerto com Deus. Noé entrou num concerto com Deus. Abraão também estabeleceu-se naquele concerto com Deus. O povo de Israel ao sair do Egito. Mas nós temos o maior concerto de todos, a aliança no Calvário. É o sangue de Jesus derramado do Calvário. E ele fala, este é o sangue da aliança, a nova aliança que Deus fez. Agora ele nos orienta, agora ele nos ajuda a assumir pessoalmente a parte que nos toca, a parte que é nossa, a responsabilidade do concerto, que é arrepender do pecado, que é reconhecer que ele morreu por nossos pecados lá na cruz, para recebermos o alívio, para recebermos o perdão dos nossos pecados, para experimentarmos a promessa que ele fez, da sua presença poderosa e salvadora conosco todos os dias. Então vamos experimentar o que Isaías diz. Encontrei-me com aqueles que não me procuravam. Talvez você não procurava Jesus, mas ele procurou você. Ele permite que você o encontre. Ele está dizendo, eis-me aqui. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Venha Jesus agora. Faça uma coisa apenas. Reconheça seus pecados. Como andou longe e afastado de Jesus. E como Jesus, através da cruz, agora oferece gratuitamente o perdão. E oferece, através do seu sangue vertido lá na cruz do Calvário, a remissão, a salvação. E você só precisa fazer no que toca a você, pessoalmente. Como diz a Bíblia, confessar a Jesus Cristo com a sua boca e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos e será salvo. Confesse Jesus com a sua boca. Creia que Jesus ressuscitou e você será salvo. Ó Pai bendito, obrigado porque o Senhor nos ama e o Senhor veio ao nosso encontro. E através do pacto de Jesus lá na cruz, dessa nova aliança, o Senhor nos achou. O Senhor nos permitiu encontrar o Salvador. Receba, ó Pai, cada um que neste momento arrepende-se dos seus pecados e crê que o sacrifício de Jesus não foi em vão e confessa com a sua boca que Jesus é o Senhor e crê no seu coração que Jesus Cristo está vivo dentre os mortos. Por isso pode ter uma nova vida, uma nova aliança com o Senhor, pelo sangue vertido na cruz. Abençoa cada irmão, cada amigo, para que possamos, ó Deus, viver cada dia o poder deste novo concerto, o poder da nova vida em Cristo Jesus. Abençoa, Pai querido, a cada irmão, a cada amigo internauta, onde está? Também naquela necessidade particular e pessoal, curando o enfermo, reanimando o abatido, abençoando os lares, para que em nossos lares haja uma tocha de fé acesa. Os nossos filhos aprendam, ó Pai, as verdadeiras lições preciosas da vida cristã, da vida em Cristo Jesus. Deus nos abençoe. Que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo e o conforto do Espírito Santo seja conosco, povo de Deus, aqui e em todo lugar. Amém.